Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, seja muito bem-vindo a mais uma aula de resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai responder a uma prova da banca VUNESP, né, sobre o tema Covid, né? Covid-19, coronavírus, que é um tema aí que vem assustando a população mundial, né, e que vai assustar também a população de concurseiros. Por quê? Porque é um tema de atualidade que deve vir cobrando aí em diversas provas de redação de concurso. Então a gente tem que estar afiado nesse assunto, beleza? E para poder responder ao tema dessa aula, a gente vai utilizar a nossa técnica discursiva, que é, primeiro, analisar o enunciado para extrair algumas informações importantes, depois, montar o nosso rascunho eficiente, que serve para organizar as ideias, né, que a gente tem aí a respeito do assunto dentro da estrutura de um texto dissertativo. E por fim eu vou trazer uma proposta de resolução, um modo de responder isso, utilizando toda a estrutura de um texto dissertativo, visando a nota máxima na banca VUNESP, beleza? Mas antes de começar, se você ainda não é aluno da academia, se você ainda não é um aluno meu, eu tenho aí dois convites para te fazer. O primeiro é você me acompanhar lá no Instagram, então é @prof.brunomarques, é só entrar lá, você pode falar comigo, a gente conversa um pouco sobre o concurso, eu sempre gosto de estar falando sobre esse assunto, então se você quiser conversar um pouquinho comigo, é só entrar lá no Instagram e mandar um direct, beleza? E o segundo é que eu estou disponibilizando no link aqui abaixo o meu curso discursiva para concurso gratuito, né? Então é só clicar no link, cadastrar o e-mail e aí você vai passar a receber aí o nosso curso discursiva gratuito aí para concurso público, beleza? Tá bem bacana. Pois bem, vamos começar a nossa análise aqui da questão. Primeiro vamos analisar o enunciado. A questão é da banca VUNESP, né, um tema inédito aí montado por mim, e ele é composto da seguinte forma: a estrutura do enunciado. Tem um texto 1, um texto 2 e o comando da questão com o tema, tá? Isso aqui é um modelo de enunciado de redação da banca VUNESP, é bem comum aí em provas da banca VUNESP, então é bem provável que venha assim no seu concurso também. No texto 1, ele fala um pouco sobre o coronavírus, né? E diz que o coronavírus é um nome de um vírus que praticamente todo mundo pega, né? Só que o coronavírus, que é o Covid-19, que é o tema atual, ele é um tipo de coronavírus, né, que foi registrado em 31/2/2019 lá na China, beleza? Então esse é um novo que causa aí infecção respiratória grave e tem causado diversas mortes. Mas fala que desde 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil que parece uma coroa, né? E que a maioria das pessoas se infecta com coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas as mais propensas a se infectarem com os tipos mais comuns do vírus. E ainda fala que o coronavírus mais comuns que infectam os humanos são o alfa-coronavírus, que é o 229E, o NL63, e o beta-coronavírus, que é o OC43 e o HKU1, beleza? Então isso aqui foi um texto lá retirado do coronavirussaude.gov.br. Bruno, é interessante saber isso? Para sua prova para conhecimento futuro mas isso aqui para sua redação não é o mais importante. O que é o mais importante? É o texto 2? Vamos ver. O texto 2 fala um pouco sobre a característica desse Covid-19, né? E aí que fala que ele não tem passaporte e ignora a fronteira. Ou seja, ele se espalha seguindo as leis da natureza e o combate a essa ameaça, ela representa a humanidade, que representa a humanidade aí um problema, deve ser uma ação global, né? Então uma ação global porque o mundo hoje é globalizado, né? Agora surge também dessa tensão algumas dúvidas, né, sobre esse Covid-19. Então, para além do choque inicial, qual será o impacto dela na globalização? E que tipo de efeito terá nos movimentos nacionalistas que têm ganhado força no mundo? E aqui o texto ele fala sobre essa questão aí, principalmente do Trump, né, de ser nacionalista, tipo assim, quer saber, os Estados Unidos aqui e os outros países, né, que fiquem lá. Então, ele já vinha com essas políticas mais protecionistas, mais de fechar mesmo o Estado, né? E agora vem com o coronavírus falando de isolamento, que tem que fechar mesmo para não disseminar a doença. Então, pode, de certa forma, fortalecer isso, né? E aqui vem um peguinho muito importante, porque esse texto motivador, ele é um pouco mais argumentativo, ele é um pouco mais reflexivo, só que ele tem duas perguntas. E aí alguns candidatos despreparados vão pegar essas perguntas e tentar responder ao longo do texto, como se esse fosse o foco do texto, né? E não é.
Qual é o foco do texto, Bruno? O foco do texto está aqui, ó. É esse tema que vem em caixa alta na sua prova, tá? Esse tema aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela para você. O impacto da globalização na disseminação e na contenção do Covid-19. Nesse tema, a gente pode extrair, ó, o impacto, tá? Palavra-chave. Globalização, palavra-chave. Disseminação, contenção e Covid-19. Então, essas são as palavras-chave do tema. É sobre isso que o seu texto deve falar. Você pode utilizar algum argumento lá do texto motivador? Se ele servir de auxílio na construção da sua argumentação, sim. Nunca fazer referência direta, beleza? Nunca pode fazer referência direta ao texto motivador em uma prova da banca VUNESP. Por exemplo, você nunca pode falar assim, de acordo com o texto 1, o coronavírus é um vírus comum e tal, e tal. Não pode, tá? Nunca de acordo com o texto 1, nunca citar diretamente o texto motivador e nunca tirar uma parte do texto e copiar na sua redação. Por quê? Porque isso aí joga a sua nota lá para baixo, beleza? Agora você pode utilizar o coronavírus, né? Apesar de ser um vírus comum, ele se desenvolveu na China com a característica diferente, mais, sei lá, mais perigosa e tal, né? Por isso que chama Covid-19. Beleza, você utilizou uma informação que está lá? Sim, mas veja que você trabalhou essa informação e colocou no seu texto em uma parte como um argumento para uma ideia principal. Isso você pode fazer, beleza? Então, analisou o enunciado, entendeu o enunciado da banca VUNESP? Vamos agora montar o nosso rascunho eficiente, tá? Pois bem, para montar o nosso rascunho eficiente, você precisa saber primeiro o seguinte, que existem duas estruturas em um texto dissertativo. Tá? A primeira estrutura é o que a gente chama de estrutura formal, é a introdução, desenvolvimento, conclusão, é aquilo que você aprende lá na escola, beleza? E também tem a estrutura argumentativa. A estrutura argumentativa é o que a gente utiliza para montar o nosso rascunho eficiente, que é o quê? Assunto, tema, tese e tópicos. Nesse caso, eu criei aqui dois tópicos. Por quê? Porque eu sei que cada tópico vai compor um parágrafo de desenvolvimento. Tá? Então eu vou ter no meu texto 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu quiser ter mais, eu vou colocar 3 tópicos, aí eu vou ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Bruno, posso criar um tópico? Não. Por quê? Porque não é interessante você ter um texto só com um parágrafo de desenvolvimento. Isso enfraquece demais a sua argumentação. Então, no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento, ou seja, no mínimo 2 tópicos, e no máximo 4. Tá? O ideal é entre 2 e 3. Não mudar disso, tá ok? Beleza. Agora, o que é assunto, tema, tese e tópico? Vamos lá. O assunto é algo geral, pode ser que atualidade, ou globalização, ou Covid-19, tudo que englobe o tema, beleza? O tema é o quê? É aquilo que está lá no enunciado, é só copiar o impacto da globalização na disseminação e na contenção do Covid-19. Beleza, e para que serve o tema? O tema, ele serve de direcionamento, de diretriz para você montar o seu ponto de vista, que é a tese, tá? Explicar melhor. Imagina que o seguinte, você está lá conversando, né, no seu grupo de amigos e tal, e aí fala o seguinte, o impacto da globalização, como é que é o impacto da globalização na disseminação e na contenção do Covid-19? Né? Como é que é isso? Tá, esse assunto está lá no grupo, né, um assunto cabeça aí. Aí beleza, aí você pega e fala assim, seguinte, eu acho que a globalização trouxe um impacto significativo na disseminação e também na contenção do Covid-19. Opa, o Bruno tem uma opinião sobre esse assunto. É justamente isso que você vai fazer aqui, é criar uma tese. Você pode falar assim, eu acho que o coronavírus não tem nada a ver com globalização. Beleza, o Bruno também tem um ponto de vista ali, então vamos, trabalha esse ponto de vista. E aí, por que você acha isso? Beleza? Então, é mais ou menos isso que você vai fazer aqui no seu texto. Você vai pegar o tema e criar uma tese, ou criar um ponto de vista. Nesse caso, eu criei o seguinte ponto de vista. A globalização impactou tanto na disseminação do Covid como na contenção dessa pandemia pelo mundo. Veja que minha tese ela é uma afirmação e tem como palavra-chave globalização, disseminação, Covid-19, contenção, que são as mesmas palavras-chave do tema. Globalização, disseminação, contenção e Covid-19. Então são palavras-chave que eu utilizo para montar a minha opinião. Só que não adianta eu criar minha tese, eu preciso dizer por que isso. Aí eu vou criar meus tópicos. Primeiro, porque o fluxo de pessoas entre os países facilitou a disseminação do Covid-19.
né? Graças à globalização, teve um aumento no fluxo de pessoas, e esse fluxo de pessoas fez com que disseminasse o Covid-19. E, por outro lado, a rapidez do fluxo das informações, também geradas pela globalização, ajudou a conter, ou seja, na contenção dos impactos negativos do Covid-19. Então, esses são os meus argumentos. Eu argumento dizendo que teve uma relação que a globalização, por conta de proporcionar esse grande fluxo de pessoas rapidamente pelo mundo, ele facilitou a disseminar o Covid-19. E, por outro lado, eu venho e falo assim, ó, e também graças a essa característica da globalização, que é gerar informação rápida e tudo, fez com que países que receberam o Covid-19 depois já soubessem como lidar com aquilo. Então, facilitou na contenção do Covid-19, porque os países que receberam depois o vírus já tomaram algumas medidas de precaução antes, né? Então, não sofreram aquele impacto direto que sofreu a China quando recebeu o Covid lá, né, sem ter nenhum outro país antes com o mesmo problema, beleza? Então, esses são os pontos que eu vou defender. Agora, cada ponto desse vai precisar de um argumento, e é isso que você vai fazer aqui no seu rascunho eficiente. Você vai trazer por quê, qual é a relação que tem com a globalização, aí você vai listar aqui as palavras-chave que você vai utilizar na sua proposta de resolução. Não vou listar aqui porque a gente vai falar delas lá na frente, para não ficar repetitivo. Depois de você montar esse rascunho eficiente, você vai estruturar essas informações dentro da estrutura formal. Lembra qual é a estrutura formal do texto dissertativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Exatamente isso aqui. Introdução, desenvolvimento, que são os tópicos, e a conclusão. Beleza? Como é que você vai organizar? Você vai distribuir mais ou menos, planejar a quantidade de linhas. Tá? Na introdução, você vai gastar de 3 a 5 linhas, e na conclusão, de 3 a 5 linhas. É o suficiente. E nos tópicos, você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Bruno, fiz 3 tópicos, então você vai colocar mais um parágrafo de desenvolvimento aqui. Bruno, fiz só 2. Então, beleza, você deixa só 2 parágrafos de desenvolvimento. Veja que por ser 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai fazer parágrafos aí de 10 a 12 linhas. Então, você vai conseguir desenvolver muito bem esses argumentos, beleza? Montamos, então beleza, vamos lá. Vamos recapitular. A gente analisou o enunciado, leu o enunciado, destacou o tema, destacou as palavras-chave do tema, beleza, montou o nosso rascunho eficiente. No rascunho eficiente a gente listou ali o assunto, o tema, criou o nosso ponto de vista, que é a tese, e criou tópicos para poder defender a tese, beleza? Ótimo. Então, montamos a nossa estrutura formal, introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, a gente planejou quantas linhas a gente vai gastar em cada um deles. Agora a gente vai montar a nossa resolução, beleza? Como é que a gente vai montar? Primeiro, para montar o parágrafo de introdução, a gente vai precisar do assunto, do tema e da tese. Vai ficar assim, ó. A globalização é uma das responsáveis pela rápida disseminação do Covid-19 pelo mundo, mas também pela implementação das medidas de contenção da pandemia. O que eu fiz aqui? Eu fiz o meu parágrafo de introdução utilizando a tese, tá? Dentro da tese está o tópico, dentro do tópico está o assunto. Então, Bruno, você não colocou assunto, você não colocou tema. Está tudo dentro da minha tese, porque eu fiz uma tese englobando tudo. Ó, a globalização, que está aqui, e também está aqui, e também está aqui, né? É uma das responsáveis pela rápida disseminação, ó, a palavrinha-chave aqui, do Covid-19, tá? Mas também pela implementação das medidas de contenção. Todas as palavras-chave, ó, globalização, disseminação, contenção e Covid-19, todas as palavras-chave estão aqui na minha tese, no meu parágrafo de introdução. Por que eu fiz isso? A gente vai ver vai ver que os critérios de correção da Banca VUNESP, eles analisam as palavrinhas-chave lá no critério A, que chama tema, beleza? Então isso aqui é a minha tese. Tá, agora o que eu faço? Ó? Por um lado, a globalização impactou na disseminação, pois facilitou o fluxo de pessoas entre os países, e por outro, ajudou na contenção do Covid-19, graças à velocidade das informações e das soluções para a contenção da doença. O que é isso aqui, Bruno? Tópico 1 e tópico 2. Tá? Veja que eu já listo na minha introdução tópico 1 e tópico 2. Ó. Globalização impactou na disseminação, pois facilitou o fluxo de pessoas. Isso aqui é o meu tópico 1, é o que eu vou defender no tópico 1. E graças à velocidade das informações, ajudou na contenção da doença, ou seja, o meu tópico 2. O que é isso aqui, Bruno? Gente, funciona igual um sumário, ou um índice. Né? Quando você pega um livro ali, você vê lá o índice, aí você vê, vai falar sobre isso, isso e isso. O que eu fiz aqui na minha introdução? Eu falei, ó,
Meu ponto de vista é esse, né? A globalização ajuda na disseminação e também na contenção. Meu ponto de vista é esse. E eu vou defender assim, ajuda na contenção por conta disso, ajuda na disseminação por conta disso. É o meu índice, é a minha introdução, meu sumário. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar os parágrafos de desenvolvimento, seguindo a mesma ordem de sumário. Né? Se o sumário vem numa ordem, primeiro vem o tópico 1, depois o tópico 2, quando eu abrir o meu livro, vai vir primeiro o tópico 1, depois o tópico 2. E é exatamente isso que a gente vai fazer no nosso texto. Fez a introdução, agora a gente vai montar o tópico 1. Ó, o tópico 1 vai falar justamente sobre o fluxo de pessoas. Então, ó, o grande fluxo de pessoas está entre as principais causas de disseminação do Covid-19 pelo mundo. Veja que o meu tópico frasal é justamente a apresentação do meu tópico, tá? Vamos botar aqui para ficar mais fácil de você ler. Né? Então, é justamente a citação direta ao meu tópico. Então, fiz o meu tópico frasal. Agora eu venho com o meu argumento principal, tá? E o meu argumento principal, eu vou começar nesse caso aqui com, ó, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso aqui é o que eu chamo de recurso de autoridade, tá? O Covid-19, que é uma mutação do coronavírus, foi encontrado pela primeira vez na China, tá? O que é o recurso de autoridade? Para que eu uso meu recurso de autoridade? É o seguinte, se eu chego para você e falo assim, ó, o Covid-19 é uma mutação do coronavírus e foi encontrado na China. Ah, legal, Bruno, obrigado por me falar isso, tá? Mas eu não acredito em você, então isso aí para mim pode ser mentira. Aí eu venho e falo assim, ó, gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, o coronavírus o Covid-19 é uma mutação do coronavírus, né? E foi encontrado pela primeira vez na China. Opa, não é o Bruno que está falando, é a Organização Mundial de Saúde. Então tem mais força. Se tem mais força, o seu argumento é mais robusto. Se o seu argumento é mais robusto, ele é melhor. Né? Então, por isso que é uma boa estratégia utilizar esses recursos de autoridade. E eles podem variar, não precisa ser sempre um órgão, não precisa ser sempre uma lei, pode variar, beleza? Então tá, eu cito que existe isso aqui, que o coronavírus é isso. Aí, ó, em tese, o Covid-19 poderia ser encarado como uma epidemia restrita àquela região. Que região? A China. Uma vez que só seria transmitido para pessoas que tivessem contato com pessoas ou animais contaminados. Ocorre que, graças à globalização, há um fluxo intenso de pessoas entre os países. Por isso, o Covid-19 rapidamente saiu da China, aqui não tem vírgula, tá? Saiu da China e se espalhou por praticamente todas as partes do mundo. Então veja que, graças à globalização, ele se espalhou, né? Estou reforçando aqui. Assim, é evidente que a globalização impactou diretamente na proliferação do Covid-19 pelo mundo. Então veja que eu trago aqui um fechamento. Então é tópico frasal, argumento principal e um fechamento. Fechamento, inclusive, que eu começo com um elemento coesivo conclusivo, que é uma mini conclusão daquele parágrafo. Então olha como é que é a estrutura do parágrafo. Eu trago uma ideia, desenvolvo essa ideia e reforço essa ideia com um fechamento. Beleza? Então essa é a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Agora a gente falou sobre o fluxo de pessoas, a gente vai falar agora sobre o tópico 2. O tópico 2 é a rapidez no fluxo das informações, né, para conter os impactos negativos. Vamos lá. Por outro lado, apesar de impactar na disseminação do coronavírus, ou seja, estou retomando aqui, ó, o tópico 1, né? Então eu trouxe a ideia lá uma ideia no tópico 1, agora eu vou mudar, eu estou por outro lado, estou trocando de lado agora. Apesar de impactar na disseminação, a alta circulação de informações características da globalização também auxiliou no combate a essa pandemia, né? Então, é o que? É justamente apresentando o segundo tópico, o tópico 2. Estou apresentando. Agora eu vou desenvolver. Ó. Primeiramente, devido aos avanços da comunicação no mundo globalizado, houve um fluxo muito intenso de informações a respeito da doença em um curto período de tempo. Então, muitos países ficaram sabendo da doença antes mesmo da doença chegar. Assim, os países puderam implementar medidas de precaução antes do Covid-19 se espalhar pela população, como o controle de voos advindos de países com altos níveis de incidência da doença e a preparação do sistema de saúde para atender à demanda de pessoas infectadas. Então, foram soluções utilizadas pelos países para poder se precaver da doença. Além disso, aí vem um elemento aqui coesivo aditivo, como todas as economias mundiais estão interligadas,
há uma busca conjunta por um tratamento eficaz para o Covid-19. Percebe-se, portanto, que a globalização auxilia no processo de enfrentamento, ou seja, de contenção dessa pandemia. Então, olha aqui, ó, argumento principal e argumento secundário, na verdade, aqui é um fechamento, né? Por quê? Porque ele reforça o tópico frasal, reforça a ideia que eu quero trazer no tópico desenvolvimento. Bruno, esse tópico frasal, esse parágrafo ficou muito grande, Bruno. Com a minha letra, isso aí ia ser o meu texto inteiro, eu ia fazer 30 linhas só para escrever esse parágrafo. Tá, então, primeiro, se sua letra é muito grande, o ideal é que você reduza um pouco ela, porque se você tem a letra grande, você traz pouco argumento. Se você traz pouco argumento, sua redação não tem como ter uma nota boa em argumentação, né? Concorda comigo? Então, o ideal é que você diminua o tamanho da letra para você poder trazer mais argumentos. Agora, você não precisa trazer todas as informações que estão nesse parágrafo, você pode trazer menos, né? Isso aqui eu estou trazendo para poder te dar mais exemplos de como abordar o assunto, mas você pode reduzir esse parágrafo, fazer menor, né, e trazer só as informações mais relevantes, beleza? Mas o ideal é você trazer tópico frasal, traz um argumento principal e depois faz aquele fechamento ali de laranja aí embaixo, beleza? Aí você fecha o segundo parágrafo. Agora a gente vai para a nossa conclusão. Para a conclusão, a gente tem várias maneiras de concluir um texto dissertativo, beleza? Eu trouxe duas maneiras para você. A primeira é assim, ó. Para você concluir, você faz o seguinte, você pega a sua tese, pega o seu tópico 1 e pega o seu tópico 2 e faz um resumo. Então, ó, com base no exposto, você traz aqui primeiro um elemento conclusivo, um elemento coesivo conclusivo, né? Então, com base em tudo que foi exposto no texto, aí você apresenta a tese de vermelho, ó. Fica demonstrada que a globalização impactou diretamente tanto na disseminação do Covid-19, por meio do intenso fluxo de pessoas entre países, ó, o tópico 1, como na contenção dessa pandemia pelo mundo, graças à velocidade na disseminação de informações preventivas. E aí você retoma o tópico 2. Veja que eu mesclo a tese, o tópico 1 e o tópico 2 para poder fazer o parágrafo de conclusão. Beleza? Agora, qual é o outro modelo? O outro modelo seria assim. Com base no exposto, fica demonstrada que a globalização impactou diretamente, tanto na disseminação do Covid-19, como na contenção dessa pandemia pelo mundo. O que é isso aqui? É a minha tese, né? Então, eu reforcei a minha tese, trouxe a tese de novo. Só que eu vou trazer, além disso, uma proposta de intervenção, é como se fosse uma solução, ou algo a mais, para poder tratar esse problema. Então, ademais, aqui é um elemento coesivo aditivo, é necessário que os países, ao invés de implementarem práticas nacionalistas de isolamento, se unam para enfrentar essa pandemia, uma vez que se tornou um problema global. Veja que é uma proposta de intervenção, é uma solução, é uma ressalva, uma informação a mais que eu quero trazer para o leitor. Então eu trago a minha tese e trago uma proposta de intervenção no final. Esses dois modelos de conclusão são possíveis de serem inseridos na sua prova. Inclusive, se dependendo da prova, você pode incluir, você pode trazer a tese, trazer um resumo dos tópicos e ainda uma proposta de intervenção. Vai depender muito da quantidade de linhas que você tem disponível, né, e também do tamanho da sua letra, ou do tamanho que são essas teses, a tese, os tópicos e essa proposta de intervenção. Beleza? Agora, o ponto-chave da conclusão é: tem que retomar a tese. Você viu que nas duas propostas que eu trouxe, a tese está lá. Por quê? Porque ó, você defendeu uma ideia lá no início, você argumentou essa ideia, você tem que finalizar com essa ideia, né? Já pensou? Se você começa com uma ideia, você fala assim, a globalização impactou diretamente nisso. Aí você traz os argumentos e fala assim, por isso a globalização não impactou em nada na disseminação do Covid. Opa, calma aí, que incoerência é essa? Você fala uma coisa e conclui outra, não faz sentido. Por isso que cita na introdução a tese, reforça na conclusão a tese. Simples assim, beleza? Se tiver com alguma dúvida, pode encaminhar um e-mail para mim ou mandar um direct lá no Instagram ou em qualquer uma das plataformas do Você Concursado, beleza? Então, forte abraço, bons estudos e te vejo na próxima aula.